Um dia eu abri um jornal e estava escrito assim: meu pai é pastor e eu sou prostituta. Meu pai é pastor e eu sou prostituta. Seja bem-vindo ao Eu Penso. Se inscreva e compartilhe. Ajude outras vidas a serem abençoadas também. Filhos não vêm pronto, pais também não. Deuteronômio capítulo 6, verso 3 ao 9 diz assim: ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Preste atenção. Deuteronômio é o maior sermão da Bíblia. E é o sermão de Moisés, falando aos pais israelitas. E é interessante que a grande preocupação de Deus, usando Moisés para falar, não era apenas com os pais, era com os pais, os filhos e os netos. O que Deus estava querendo era chamar a atenção dos pais para uma responsabilidade geracional. Uma responsabilidade geracional. Aí continua, Deuteronômio capítulo 6, do verso 3 ao 9. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que Moisés estava falando aos pais era: se vocês conseguirem fazer com que os seus filhos sejam apaixonados pelas Escrituras, se vocês conseguirem levar os filhos a amarem a palavra de Deus, eles vão ser bem-sucedidos. Os filhos serão bem-sucedidos, os netos serão bem-sucedidos. Só que isso tem um preço que nem sempre nós estamos dispostos a pagar. Tem uma foto aí, olha, do Pedro, a Letícia e o Douglas. Como eu disse, sou pai de 3 filhos. E por que eu decidi escrever esse livro agora e não antes? Eu estou com 60 anos de idade e nós somos casados há 38 anos e os meus filhos todos casaram. Então, o Douglas casou, a Letícia casou, o Pedro casou. O Douglas nos deu, junto com a Val, 2 netos e a Letícia, junto com o Felipe, 1 neto. Então hoje cumpre-se na minha vida o Salmo 128. E verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Então eu creio que hoje eu tenho muito mais autoridade para falar sobre isso do que antes dos meus filhos se casarem. Porque não é difícil falar quando os filhos são pequenos, são bebês. Difícil é falar quando os filhos, por exemplo, são adolescentes. Nesse livro eu falo um pouquinho sobre a adolescência como a fase mais complexa, mais difícil, mais decisiva na vida do indivíduo. Então a primeira lição que eu aprendi está aí, ó. Primeira lição:
Quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor, uma mãe melhor. Quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor, uma mãe melhor. Eu costumo dizer que a gente se prepara para tudo. A gente se prepara para viajar, por exemplo. Algumas pessoas passam 15 dias se preparando para fazer uma viagem, às vezes de 3 dias. A gente se prepara para tirar a carteira de motorista. E tem que ser aprovado pelo Estado. Tem que fazer um teste, exame, provas. A gente se prepara para ser engenheiro, médico, advogado, nutricionista. A gente se prepara para ser engenheiro, arquiteto. Agora eu quero fazer uma pergunta para cada pai aqui. Quantos livros você leu para ser pai? Quantos livros você leu para ser mãe? Qual foi o curso que você fez para ser casal? Qual foi o curso que você fez para formar uma família? Preste atenção. Algumas mulheres, ao ficar grávidas, não sabiam o que fazer com a gravidez, como se comportar. Depois que nasceu o filho, aí piorou. Inclusive, é interessante que toda mulher é a melhor mãe do mundo até ter o primeiro filho. Você já ouviu isso? Ah, se fosse meu. Já viu essas meninas? Essas jovens? Ah, se fosse meu esse menino. Ah, se fosse meu essa menina. Aí, quando nasce o dela, não sabe o que fazer. Quando nasce o filho dele, não sabe o que fazer. Agora, essa preparação envolve, primeiro, espiritual. A gente precisa se preparar espiritualmente, se preparar emocionalmente e se preparar financeiramente. Por que uma preparação espiritual? Porque eu vou ser o pastor da minha casa. Eu vou ser o sacerdote da minha casa. Eu vou ser o guia espiritual da minha casa. Eu vou ser o responsável pelo discipulado da minha família. E como eu posso ser o sacerdote, o pastor, o guia espiritual, se eu sou um despreparado espiritualmente? Não tenho intimidade com a Bíblia? Não tenho intimidade com Deus na oração? Não tenho maturidade espiritual? Emocionalmente, precisamos estar preparados. Se existe uma coisa que todo casal deveria se preocupar, em estudar sobre inteligência emocional, maestria emocional, equilíbrio emocional, porque lidar com crianças não é uma tarefa simples e fácil emocionalmente falando. E o que dizer da preparação financeira? Quanto custa um filho? Do berço ao altar. Quanto custa o filho? Passando por escola, passando por hospitais muitas vezes, passando por treinamentos, cursos. Quanto custa um filho? Qual é o segredo para que eu me torne o pai que os meus filhos precisam desde o berço? Eu sempre digo, tenha um coração ensinável. Repete comigo. Tenha um coração ensinável. Por exemplo, eu estava conversando com uma mulher, ela disse assim, eu sou a única filha dos 10 filhos que meu pai teve. Aí ela diz assim, eu tenho 9 irmãos, né? Homens, 9 irmãos, todos são pastores e bem-sucedidos. Eu, a única mulher, sou casada com um pastor. Eu disse, eu preciso ter um tempo de mesa com seu pai.
pai é esse que cria, educa, forma 10 filhos apaixonados por Jesus? Ministros do Evangelho. A gente aprende com quem já chegou aonde a gente gostaria de chegar, pô. A gente aprende com quem já alcançou o resultado que a gente quer alcançar. O grande problema é que a gente gasta muito tempo com a Netflix, gasta muito tempo com o YouTube, gasta muito tempo com o Facebook, gasta muito tempo com o Instagram, gasta muito tempo ouvindo, muitas vezes, quem nós não deveríamos ouvir e não sentamos com quem deveríamos sentar para pedir orientação. É que ser pai é abraçar uma missão. Repete comigo: ser pai é abraçar uma missão. Que missão? Olha, primeiro, criar filhos para Deus. Segundo, discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Terceiro, preparar os filhos para cumprir o seu propósito de vida. Primeira coisa que você tem que entender, Salmo de número 127. Os filhos são herança do Senhor. De quem são os nossos filhos? De quem são? O que significa dizer que um dia eu e você teremos que comparecer diante do eterno Pai para prestar contas de cada filho que Ele deu para a gente cuidar. Um dia eu abri um jornal e estava escrito assim: meu pai é pastor e eu sou prostituta. Meu pai é pastor e eu sou prostituta. Eu não quero aqui fazer pré-julgamento do pastor e nem um pré-julgamento da menina que diz que é prostituta. Mas se você for aonde estão os adolescentes encarcerados, presos, há uma pesquisa que diz que 60% deles são de família evangélicas. São de famílias evangélicas. Por isso, você pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: Elias, nome de profeta. Qual é o seu nome? João. Qual é o seu nome? Moisés. Qual é o seu nome? Pedro. Qual é o seu nome? Tiago. Tudo preso. Profeta, preso. Discípulo, preso. Então preste atenção. O grande problema é que a maioria estão criando filhos sem esta consciência que filhos são herança do Senhor. E se eu pergunto para Deus que me deu essa missão, como é que eu consigo criar meus filhos para que eles cumpram o propósito para o qual eles nasceram? Deus diria para mim: eduque os seus filhos para que eles se pareçam com o irmão mais velho, Jesus. Tudo que nós fizermos para os nossos filhos precisa ter um propósito final. Eles precisam se parecer com Jesus.